Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Áries. É uma leitura atemporal, geralzona, pro coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende e sente que ressoa com você, que serve para você sem precisar forçar nada, e isso é muito importante, tá, pessoal? Se você tiver um mapa astral, Áries, além dessa leitura do signo solar, assista também às leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilhe se lhe for possível, é claro, cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui. Assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem, que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final dessa leitura, tá? Para Áries, então, qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Áries precisa saber essa semana ou quando encontrar essa leitura, por favor. Arcano maior, o pendurado. Arcano maior, o Papa. Arcano maior, o Mundo. Cara, aqui eu sinto uma questão para o signo de Áries. Como que se Áries estivesse aqui com um sentimento, uma impressão de estar vivendo em um beco sem saída. Tá? Existe toda uma questão, até muito bonita, a gente vê representado por esse arcano maior, o Papa, que é uma questão de comprometimento, um comprometimento com aquilo que você acredita sendo a sua espiritualidade, um comprometimento, Áries, com alguma função que você acredita que você tenha que exercer. De algum modo, existe um vínculo entre Áries e uma situação que, mesmo que seja um gesto genuíno, um gesto passivo, um gesto até admirável, ainda assim causa em Áries essa sensação de beco sem saída, tá? Que a gente vê muito bem representado pelo arcano o enforcado. Tá? O mundo que aqui veio para você, ele tenta trazer ao menos uma abordagem de que para que essa sensação de beco sem saída venha a se transformar em uma outra sensação de talvez maior liberdade, é necessário olhar com profundidade para alguns ciclos que precisam ser fechados. Nessa questão de fechar ciclos, sim, o comprometimento do ariano com a tal questão a ser fechada deve ser levado muito a sério. Tá? A gente vê no fundo do maço um 6 de ouros, é uma carta de generosidade, como a gente falou. Áries tem boas intenções, seja lá para o que quer que for. Tem comprometimento. Na minha perspectiva, de nada vai adiantar a gente ser cheio de boas intenções, a gente ser generoso, assim como esse arcano demonstra aqui, né? Uma pessoa que ajuda os necessitados. Penso nesse momento que de nada adianta
o nosso compromisso com alguma coisa externa ou interna, com a generosidade excessiva, se tudo isso vem de alguma forma lhe causar essa sensação de aprisionamento, de estar em um beco sem saída, né? Essa proposta dos 6 de ouros no fundo do maço também é uma proposta de generosidade, sim. Mas é muito importante a gente entender uma coisa que é fundamental. E a autogenerosidade? Tá acontecendo para você? A autogenerosidade? No mesmo nível em que você tem um comprometimento com algo que de repente soa para você como um beco sem saída? É uma pergunta que você precisa se fazer. O fechar de um ciclo que tira você de uma estagnação, de um beco sem saída, de um momento parado, necessita de um pouco ou muito até da autogenerosidade. É quando você percebe que você está doando muito para fora e está doando pouco para si mesmo. É uma questão de fechar ciclos, sim. Mais do que isso, de reconhecer que talvez seja o momento, independente de qualquer que seja a sua situação, de voltar à sua autogenerosidade. De ser generoso para com os outros, mas ser generoso para consigo mesmo em um primeiro momento. E não numa eventual situação de egoísmo. Nossa, o Serafim está falando para mim praticar o egoísmo. Em hipótese alguma. Aqui a gente está colocando uma proposta de autorresponsabilidade, de auto-amor, de auto-afeto. Um saudável respeito por si mesmo. Porque quando a gente se mergulha em outras situações que me levam a becos sem saídas, é como se nesse momento eu esquecesse da minha existência para eu viver uma outra existência. Como a gente falou, tudo isso é muito bonito, é genuíno, principalmente quando está ligado à ajuda a uma outra pessoa. Mas como eu falei, é como se não contasse pontos se isso te prende, se isso te lança em um beco sem saída, tá? Vamos ver mais com o tarô cabalístico. Mas Serafim, essa situação que você está falando, cara, essa situação, para alguns, vai ser uma questão de amor romântico, para outros vai ser uma questão de trabalho, para alguns vai ser questões de amizades ou família. Para alguns, em um nível mais profundo, está falando sobre si mesmo. Uma questão pessoal e íntima que também precisa ser revisitada. E adicionar progressivamente, se você não conseguir fazer de uma vez, essas pitadas de autorresponsabilidade, de autoafeto, de autoamor, de um saudável respeito por si mesmo. Senão você fica à mercê dessas forças, que sejam forças de pessoas ou forças invisíveis, que te lançam na estagnação de um beco sem saída. É arriscado. Nesse momento, a nossa vida começa a perder o sentido, principalmente em relação aos nossos sonhos, em relação às experiências que a gente quer viver, porque a gente troca o viver a nossa experiência por viver uma outra experiência em prol de uma ajuda, de uma solidariedade, né? Eu sou repetitivo. Tudo isso é muito bonito, sim, mas tudo isso ganha potência quando você já está bem estabelecido com as suas questões. Porque daí você tem para doar. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Sempre que a gente tenta dar aquilo que a gente não tem, o resultado a gente já conhece. É o beco sem saída. Porque eu estou doando aquilo que eu não tenho. Numa questão ilusória, né? Às vezes eu me dou responsabilidades que, no fundo, no meu coração, eu sinto que não são para mim. O reconhecer essas etapas e tudo isso que a gente está falando sempre é libertador. Tá? Precisa de coragem para fazer? Precisa, cada um faz no seu momento,
Nem todos acordam amanhã com tudo isso que a gente já falou, de uma maneira estabelecida, pronta para ser vivenciada. Alguns é um progresso que demora semanas, meses, por vezes anos, a depender da experiência de cada um e o quanto cada um está disponível para essa eventual experiência de sair de beco sem saída, de ser comprometido com aquilo que quer vivenciar, de fechar os ciclos que precisa, de trabalhar a autogenerosidade no primeiro momento. Tudo isso é relevante. Um 10 de paus que cai embaixo do arcano maior enforcado. O 10 de paus é uma carta de fardo, de cansaço, de não sei mais o que eu faço com essa situação, que me lança em um beco sem saída. No entanto, o 10 de paus ele é muito bonito porque ele fala do término de situações que nos causam um cansaço, que nos lança em um beco sem saída. Quando eu me proponho a carregar fardos excessivos. E como a gente falou, tudo isso é muito bonito, mas sempre precisa ter um ponto final na nossa história, para que um novo capítulo possa se iniciar, que é o fechamento de ciclo que a gente conversou com o arcano maior mundo. O mundo ele tem a energia de Saturno, portanto, é muito rígido. Quando a gente consegue lidar com essa rigidez e ainda assim fechar os ciclos, novos campos começam a se abrir e o mundo oferta aquilo que ele tem de melhor para nos ofertar. O mundo fala de que quando a gente faz esse trabalho, a gente recebe mais do que a gente julga merecer. Então, independente da situação que você está vivendo, eu não sei o que é, mas eu sei de uma coisa. Independente de qual for, existe sim a possibilidade de trazer uma resolução para tudo isso, tá? Você tem que pelo menos acreditar nisso, que existe a possibilidade. Porque eu acreditando na possibilidade de uma melhora, para mim no primeiro momento, cedo ou tarde essa melhora tende a começar a se manifestar. Para aqueles que prestaram atenção desde o início da leitura, vão entender o recado de que o beco sem saída não é aquilo que você merece vivenciar. Você merece vivenciar o mundo, desde que você olhe para aquilo que seja necessário olhar, com um olhar atento, e não um olhar desapercebido, de alguém que vai levando uma vida e não tem controle de nada que está acontecendo, mas sendo uma pessoa que ela tem a pretensão de sair de um lugar que a gente chama de beco sem saída e ir trilhar as experiências que gosta e que quer vivenciar. Vamos ver mais. Olha, um imperador embaixo do arcano maior, o Papa. Quando alguém fizer esse trabalho e conseguir, de alguma maneira, sair desse beco sem saída, vai ter um grande potencial de se tornar uma pessoa com as características do imperador. Uma pessoa que conquista, uma pessoa expansiva, conquistador de territórios. E a gente já falou, o mundo está aqui para você. O mundo ele tem uma proposta quando você se resolve com as questões que você precisa resolver, de você experimentar mais do que você julga merecer, que é o arquétipo do imperador também. Que o imperador, ele é um governante,
Ele é uma pessoa grande, uma pessoa de impacto, uma pessoa de respeito. No entanto, essa figura do imperador, eu diria que ele não tem pendências. Ele não vive em beco sem saída. Ele não vive preso a nada e nem a ninguém. A questão do imperador é simplesmente viver aquilo que flui através do seu coração. E você tem dois arcanos aqui que falam desse cardíaco, que é o Papa e o Imperador. A Imperatriz e a Sacerdotisa também falam. Mas aqui esse beco sem saída acontece justamente porque alguém não consegue viver os desejos que o coração emana para viver. Mas saiba, independente de qual seja a sua história, você tem que acreditar que é o menos possível. A sua história pode ser a pior de todas. Ainda assim, a possibilidade existe. Ó, caíram duas aqui, um 3 de copas. O 3 de copas fala de celebração, de comemoração, de viver esses desejos que o nosso coração anseia em viver, que é o imperador e o papa. Eu vou ser comprometido, eu vou ser generoso comigo. Isso precisa necessariamente me encaminhar em uma direção que eu quero vivenciar na minha vida. A temperança, um outro arcano que fala de cura, e muito mais do que falar de cura, fala da gente aprender a ser um bom gestor da nossa vida. E a gente pode olhar com um olhar mais atento para o que a gente falou no início da leitura. Pessoas que estão em um beco sem saída não são pessoas que fazem uma boa gestão da sua vida. O destino, as forças superiores conduzem a pessoa a qualquer tipo de experiência. A gente vira um joguete, um brinquedo na mão do destino, dessas forças invisíveis, porque a gente não está tendo autoridade, né, do imperador para assumir as rédeas da nossa própria vida e viver os desejos que emanam do nosso coração. Né, olha, um 5 de copas no fundo do maço, Marte em Escorpião. Em algum momento vai acontecendo uma degeneração da nossa vida, quando a gente não vive o que está aqui dentro. Até as nossas questões espirituais vão começando a ficar fragilizadas. E veja aonde o beco sem saída nos leva. A degenerar aquilo que é de mais puro em nós, que é o nosso espírito. Por isso que a gente não pode ser uma pessoa conformada com a realidade. Por isso que a gente não pode aceitar a realidade como ela se apresenta, principalmente se você vive uma realidade de beco sem saída. Você tem que achar alguma maneira de mudar isso. E só depende de você. Do quão comprometido você está em viver a experiência que em algum grau te faz se sentir uma pessoa realizada. Tá? Bom, 6 de copas. O beco sem saída também nos remete a uma prisão do passado. Para alguns de vocês, esse beco sem saída, com certeza é uma situação passada. Ou uma situação que já deveria ter ficado no passado. Tá? Vamos ver com o tarô maçônico para a gente fechar a sua leitura. Eu gosto bastante porque é o arcano maior, o carro. O carro, ele é o vencedor, o triunfador. O carro, muito mais do que simbolizar
que os caminhos da sua vida podem se abrir e vão se abrir se Deus quiser, tá? Se você se der a oportunidade de alguma maneira, olhar para tudo isso que envolve a sua vida e de livre e espontânea vontade começar a se responsabilizar por esse lugar onde você está, com certeza os caminhos vão se abrir, né? O carro, ele expressa duas forças, o cavalo branco e o cavalo preto, que representa, de uma maneira até infantil, a gente poderia chamar o bem e o mal. Só que essas duas forças, elas coexistem, independente da gente acreditar nisso ou não. Essas duas forças não são antagônicas. Essas duas forças, quando bem trabalhadas, quando bem gerenciadas, causam um impulso, um alavancamento enorme na nossa vida. O que acontece muitas vezes, na maioria, é que quando a gente está num beco sem saída ou em um fundo de poço, a gente não tende, como citei anteriormente, saber fazer uma boa gestão desses momentos que a gente está vivenciando. E a gente se esquece que os momentos mais desafiadores na nossa vida são o nosso combustível para que a gente possa galgar graus mais elevados. Tá? Cara, acabei de falar, mais uma vez, a temperança. Isso daqui me fala, né, tanto veio no conselho a temperança, energia de Sagitário, alguém está precisando ou que vai ajudar alguém a dar uma consertada na vida e posteriormente assim ser encaminhado para um destino, uma vivência que lhe trará algum tipo de realização, é aprender a ser uma pessoa que faz um bom gerenciamento da vida. Vamos lembrar que a temperança, ela fala da gente vivenciar um objetivo. Esse objetivo, primeiramente, tem que ser de livre e espontânea vontade. Se não for, mais uma vez a gente vê que a gente fica na mão dessas forças. E essas forças fazem o que quer com a gente. Porque a gente já está no beco sem saída, sem força de vontade para nada. A gente vira um brinquedo, para que essas forças possam atuar da maneira que elas bem entender, como elas acharem que seja necessário. Porque você não toma as rédeas da própria vida. Ó, 9 de ouros. Aqui tem alguém que não só precisa, mas como vem no desfecho, também vai. Vai o quê? Ser uma pessoa independente, com 9 de ouros. Vai aprender a ser um bom gestor, um bom administrador da sua vida. Vai ser um vencedor, um triunfador. Vai sair do beco, tá? Mas tem que acreditar que você merece no primeiro momento. Aí, ó, no fundo do maço, o mago. Aquele que entender esse trabalho que a gente narrou aqui, com o tarô, com certeza, além de se tornar um imperador e assumir a liderança da própria vida, com certeza também em algum grau vai se transformar em um mago, numa pessoa que realiza e vivencia as experiências que quer realizar, tá? Ao menos é isso que eu desejo para você, se você se encontra em um beco sem saída, em algum nível na sua vida, tá? A leitura ficou grande, eu agradeço a sua presença aqui, espero ter ajudado alguém de alguma maneira, trazendo um incentivo, qualquer que seja a ajuda, mesmo que seja mínima, já tá bom para mim. A minha missão é sempre de ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito. Gratidão, boa sorte com tudo isso daqui e a gente vai se vendo nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte e até logo, Áries.